Resposta: Nando Moura. Maomé distorceu a religião abraâmica? Maomé primeiro distorce tudo aquilo que a religião abrâmica era. O Nando até quis falar religiões no plural, mas aí gaguejou e saiu no singular mesmo, a religião abraâmica. Aí o que ele faz? Ele atribui ao islamismo, olha só, hein? Ele atribui ao islamismo o ônus de ter distorcido a tal religião abraâmica. Mas calma aí, o islamismo distorceu mesmo ou na verdade resgatou? Ou na verdade não trouxe de volta as origens justamente da religião abraâmica? Por quê? O adjetivo abraâmico vem de Abraão, que é considerado pai dos judeus. E o judaísmo? Ué, é a religião abraâmica original. Foi a primeira que surgiu, a primeira religião abraâmica, o judaísmo. Que, aliás, em termos de doutrina, é uma religião tão sanguinária quanto o islamismo. Entendeu? Distorce aquilo que a religião abrâmica era. Foi um guerreiro sanguinário no final da vida dele. Então perseguiu os cristãos, perseguiu os budistas, perseguiu os hindus, tudo no final da vida dele. O Deus no islamismo é um Deus que é apenas para os fiéis do islamismo. Ele não ama os pecadores, você tem que eliminar os pecadores. Portanto, não me parece um Deus perfeito. E olha só, interessante, o Nando critica o islamismo porque o Deus dessa religião, segundo ele, é só dos islamitas, uma espécie de exclusividade divina, digamos assim. É algo que eu até concordo, mas eu pergunto, isso também não está próximo da ideia de povo de Deus, de povo escolhido, ideia tão típica de judeus? O Deus no islamismo é um Deus que é apenas para os fiéis do islamismo. Ele não ama os pecadores, você tem que eliminar os pecadores. Portanto, não me parece um Deus perfeito. E Jesus, ele não teria justamente ido contra essa separação entre judeus e pagãos, como na parábola do bom samaritano? E os pecadores na concepção islâmica? Aí que você disse também, de eliminá-los. Aí o que acontece? Isso também é muito parecido com quem? Com os judeus, é praticamente igual. Ou você pensa que quando Jesus se opôs ao apedrejamento de mulher adúltera, por exemplo, como no caso dos evangelhos, ele estava se opondo aos muçulmanos. Não, ele estava se opondo à religião vigente da época, o judaísmo, né? A religião daquela época, do século I, e não uma religião que veio no século VII, né? No caso do islamismo. Ele foi contra o judaísmo. Jesus foi morto sendo acusado de ser blasfemador. Foi acusado por uma religião abraâmica, mas uma religião abraâmica chamada judaísmo. Então, Nando, como assim a religião islâmica distorceu a religião abraâmica? Se a origem em si da religião abraâmica, lá desde o velho Abraão, é já em sua essência sanguinária. Maomé primeiro distorce tudo aquilo que a religião abrâmica era. Foi um guerreiro sanguinário no final da vida. 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 Conclusão: a religião abraâmica não foi distorcida pelo islamismo. O islamismo tão somente deu continuidade, retomou a religião abraâmica primitiva, o judaísmo. A primeira religião abraâmica, o judaísmo, era uma religião já perversa, cruel, que dava sentença de morte a pessoas que não seguiam os dogmas judaicos. Ou seja, não foi o islamismo que criou isso, não foi o islamismo que distorceu,